Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre a contratação de Gabriel Veron, né? O Santos ainda não anunciou, claro. O Santos que vem de uma derrota ontem, né, para o Velo Clube, e a gente até poderia repercutir hoje aqui, mas eu ainda não consegui o vídeo inteiro da partida para ver se alguma coisa me chamava a atenção para trazer aqui, então eu preferi, se tiver, eu deixo para amanhã. Também tem o papo lá do Caixinha de afastar, mudanças amanhã, né? Não sei, vamos esperar ver. Eu prefiro esperar ver amanhã o treino e tudo mais, para ver se teve alguém afastado ou não, enfim. Espero que você esteja bem, porque aqui em Santos tá osso o negócio, tá caindo um mundo de chuva, deve ter saído barulho aí de trovão no fundo, mas tudo certo, né? Vamos lá, falar sobre o Gabriel Veron. Ontem, no sábado, né? Se eu não me engano, o UOL, primeiramente com o André Hernan, foi quem postou sobre isso. Depois Lucas Mussetti confirmou, Diário do Peixe, de olho no Peixe também, enfim, todos aí falando sobre esse acerto. Amanhã, estava agendado, pelo menos para amanhã, segunda-feira, o Gabriel Veron chegar no CTRP lá e fazer os exames e depois assinar o contrato, né? É um jogador que a gente vai falar bastante sobre ele, mas que chega depois de um empréstimo no Cruzeiro, mais ou menos parecido com o Barreal, né? De que o Cruzeiro preferiu não comprar, mas por motivos acho que diferentes, e vale bastante falar disso. Mas vamos lá, o Gabriel Veron é um jogador de 22 anos, vai completar 23 esse ano, né? Porque ele é de 2002, de 3 de setembro de 2002, então vai completar 23 anos esse ano. É uma doideira olhar isso aqui. Nasceu depois do Penta, por exemplo. Ainda não me acostumei com isso. Tem 1,76, é destro, ele joga pelas pontas do campo. Quando ele surge no Palmeiras é mais pelo lado esquerdo, depois ele se adapta também a jogar do lado direito. No Porto ele joga pelos dois, no Cruzeiro nesse último ano aí de 2024 no empréstimo também pelos dois, mas mais pelo lado direito mesmo, como ponta direita, meia direita, enfim. O Veron tem uma questão que muito jovem talentoso que surge no Brasil passa, né? Que é um jogador de surgir com muita expectativa, é um jogador de passar por uma base de um clube grande, e nesse clube grande ter muito destaque, né? E depois acaba às vezes se perdendo um pouquinho com tudo que o futebol oferece, né? O Verão tem um histórico ali de ter algumas questões extra-campo, festas e tudo mais, né? Enfim, e isso pode ser um problema ao longo da carreira dele. Foi inclusive no tempo de Porto, né? Rapidamente, a gente vai chegar lá e falar, né? Mas, enfim, voltando ainda no período de base do Palmeiras, ele foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2019. O time que tinha o Caio Jorge, por exemplo, tinha Thales Magno também, que hoje está no Corinthians. Enfim, alguns jogadores aí que viraram realmente profissionais, né, em clubes grandes. E o Verón foi eleito o melhor jogador da seleção naquela competição. O Brasil que vence quem? Acho que vence o México. Acho que é o México na final. O Verón foi eleito o melhor jogador da competição, fez 3 gols na campanha do Brasil, essa campanha de título. E ele sobe, nesse mesmo ano no Palmeiras, sobe profissional, não em definitivo, né? Subiu, fez alguns jogos, tudo mais. E acabou até sendo, nesse ano de 2019, ele marca um gol contra o Goiás na última rodada, penúltima rodada, algo assim. E se torna, né, um dos mais jovens a marcar na história do Palmeiras. Se eu não me engano, foi o terceiro mais jovem a marcar. Depois ele é ultrapassado pelo Hendrick recentemente, o Estevão, se eu não me engano, ele está em quinto hoje. E no ano seguinte, na Libertadores de 2020, ele se tornou o mais jovem da história do Palmeiras a marcar em Libertadores. Novamente foi ultrapassado pelo Hendrick e pelo Estevão, mas ainda está ali no top 5, né? Então, realmente surgiu muito bem, né? E 2020, até que eu citei, talvez tenha sido o melhor ano dele da carreira, até o momento, na curta carreira dele, que é um ano que ele faz 37 jogos pelo Palmeiras com 9 gols e 5 assistências, e muitos desses jogos saindo do banco, né? Ele foi titular só 18 vezes, mas teve uma participação muito alta, né, de gols, de números no geral, gols e assistências, né, mesmo saindo bastante do banco. E teve gols importantes, gols na Libertadores, gols no Brasileirão, por exemplo, enfim, chegou a marcar no Corinthians, no Bragantino, por exemplo, enfim, teve bons números realmente ali. O problema foi depois disso, né? Depois disso que até
até então, né, ele vinha correspondendo à expectativa que teve no Palmeiras durante a carreira de base dele toda, e aí depois começa a ter uma queda, né? Da temporada 2021 ali da Covid, ele fica fora por Covid, tem lesão na coxa, tem lesão no tornozelo, teve a questão extracampo, como eu falei, e aí ele acaba sendo vendido para o Porto, né, em 2022, se não estou enganado, 2022 mesmo, já quando ele vinha passando, inclusive, na temporada de 22 pelo Palmeiras, mais tempo no banco, né? Até uma temporada que ele dá bastante assistências antes de sair, já estava com 6 assistências antes de ser vendido para o Porto, mas tinha poucos gols, por exemplo. E aí, lá no Porto, mais problemas de lesões também. No Porto até foi pior, né? No Porto ele teve lesão de joelho, de tornozelo, muscular, né? Bastante coisa mesmo. E até fui pegar aqui uma entrevista que eu lembro de ter lido há um tempo, e nem faz muito tempo, que foi do Sérgio Conceição, era técnico do Porto, atualmente está no Milan, falando sobre o Gabriel Veron, quando o Veron é emprestado no final de 2023 para o Cruzeiro, né? Ele passa uma visão, né, de que talvez o Veron não estivesse levando tão a sério a carreira profissional dele. Aspas do Sérgio Conceição, tá? É um jogador de muita qualidade, como todos sabem, tanto que o Porto o contratou, mas não fez nesses 22 jogos nenhum jogo completo porque esteve sistematicamente lesionado. Foi a temporada que ele passa no Porto, né? Ele joga um jogo pelo Porto B, 26 pelo Porto principal. Depois, na temporada seguinte, ele joga um só pelo Porto B e é emprestado aí para o Cruzeiro. Continuando, Sérgio Conceição. Por uma questão ou outra, o Verón teve a infelicidade de se lesionar muitas vezes. Quando recuperava no primeiro treino com mais intensidade, ele se lesionava outra vez. Em algum jogo que entrava 5 ou 10 minutos, lesionava-se. E aí ele fala sobre isso, preparação e tudo mais. Lá embaixo ele fala, a nossa concentração é às 9h15, mas tem jogadores que chegam às 7h50 e o treino começa às 10h30. Isso é muito importante na vida. Os jogos estão mais intensos, há mais jogos por temporada. O jogador precisa perceber que depende do seu corpo. Fizemos tudo o que podíamos para ajudar o Verón a ter sucesso. Agora cabe a ele também, com este novo passo na carreira, preparar-se bem e justificar toda a qualidade dele e o investimento que o Porto fez por ele. E aí, me parece até um recado ao atleta, né, que não está levando tão a sério. Isso é um ponto de preocupação, né, e sempre foi ao longo da carreira dele, principalmente depois da segunda temporada dele no profissional, como eu falei. No Porto ele fica, né, essa temporada, faz 26 jogos, faz um gol, dá 4 assistências, e acaba sendo emprestado aí para o Cruzeiro, sofreu com muitas lesões, repito. Dito isso, neste último ano do Cruzeiro, ele chega e atua por 37 vezes. Também teve uma lesão na coxa, né? E teve uma lesão ali menor no pé também. Até foi bastante vezes titular, né? Desses 37 jogos ele foi titular 27 vezes, né? 10 vezes saído do banco de reservas, com aí 6 gols e 2 assistências, né, ao longo do ano, pelo time de Minas. E como eu falei, jogando mais pelo lado direito. Aí a gente pontua toda essa expectativa, toda essa quebra de expectativa também pelo extracampo. E agora fala do atleta em si, né? Inclusive a opção de compra do Cruzeiro era 10 milhões de euros, que foi o que o Porto pagou para o Palmeiras para contratar ele. 10 milhões de euros foi um valor abaixo da expectativa, até na época esperava-se que o Palmeiras fosse vender por 20, 30 milhões, porque realmente era um jogador de muita pompa, né, vindo da base, inclusive com o prêmio de craque do Mundial Sub-17, como eu disse, né. O Cruzeiro não quis comprar realmente porque achou que era uma opção cara pelo que ele entregou. Foi diferente um pouco da do Barreal, que não era tão cara, era 24 milhões de reais, mas é um jogador que se machucou muito, né, então o Cruzeiro achou que não compensava e tudo mais, né. São questões diferentes aí de um atleta para o outro. Beleza, dito isso, a opção de compra, segundo o Musset mandou lá no canal dele no Instagram, ele disse que a opção seria de 5 milhões de euros. Um valor bem mais acessível, já até me leva a questionar se o Porto está tentando só, vamos controlar a perda aí, né? Vamos perder menos dinheiro. Não sei. Sobre o Verón, é um ponta de muito talento, cara. É um jogador muito talentoso, muito completo. Até se jogasse mais por dentro, acho que seria até mais completo. Porque ele não é tão velocista assim, não tem uma explosão tão grande. É um jogador rápido, mas não é, sabe, não tem aquela explosão em velocidade. Mas tem um drible muito interessante, um drible curto também. É um jogador que tem uma inteligência muito grande para tabelar, para jogar curto com os companheiros. Uma finalização razoável também, não é um grande goleador, mas sabe finalizar.
Então, é um jogador ali, e é forte relativamente para o tamanho dele também, é um jogador ali de quase completo para o ataque. Então, é aquilo, tem talento, precisa botar a cabeça no lugar, e a gente espera que faça isso, né? E esperamos também que com um técnico que, como o Caixinha já disse, o próprio Pedro Martins, CEO do Santos, já disse, jogadores que queiram estar aqui esse ano são essenciais. Tomara que ele tenha escutado a conversa e queira realmente, pensou, não, a chance de eu me recuperar, vou para lá, vou ser titular, provavelmente, a gente já vai chegar nesse ponto também. Antes da gente chegar nesse ponto, vou falar dos números dele rapidinho. No último Campeonato Brasileiro, teve uma média aí de 78% de acerto nos passes, 18,85 passes por jogo, não participa tanto na criação, né? Mais jogador do terço final, da finalização das jogadas mesmo, tanto que recebeu uma média de 14,61 passes por jogo, uma média bem baixa, né? Cruzamento 0,87, uma taxa de acerto de 23%, não é grande coisa. Dribles 1,79 por jogo, uma taxa de acerto de 45%, esse é um número bem interessante. Interceptações 2,4 por jogo, também interessante para um atacante. Será que vai conseguir encaixar nessa linha alta que o Caixinha pretende implantar, especialmente se for igual àquela da estreia contra o Mirassol, né? Pode ser que sim. Enfim, passes para o terço final, né? Aquele passe ali já na região final do campo, 1,53 por jogo, com 56% de acerto. 1,17 chutes por jogo, com 43% de acerto, número também esse razoável. Acho que eu até não falei, inclusive, é um jogador também que não tem tanta dificuldade em finalizar com a perna ruim, né? Não é um especialista, não é um cara ambidestro, mas é destro, que até tem lá os seus golzinhos com a canhota dele. Assistências para finalização 0,82 por jogo. Nenhum número aqui é muito espetacular, né? Como eu falei, os dribles e a finalização são razoáveis, mas a gente espera que seja realmente o ano aí dele mostrar tudo que ele prometeu na base e se recuperar. Eu acho que ele chega, como eu disse, chega para ser titular, pelo menos em um primeiro momento, porque a gente não tem ponta direita confiável, né? E aí não é uma crítica ao Miguel, é porque o Miguel acabou de subir, por exemplo, fez 2 jogos aí como titular na carreira, né, dele no Santos, e querendo ou não tem menos experiência que o Gabriel Veron, né? O Gabriel Veron já é bicampeão de Libertadores, apesar de, assim, ele não foi essencial em nenhuma das 2 campanhas, mas como eu falei, tem gols nas 2 Libertadores que ganhou o título pelo Palmeiras. É um jogador campeão brasileiro, um jogador que teve uma carreira curta, mas vai de 30 jogos na Europa, no Porto, né, no Porto principal, né, e vem de um brasileiro interessante para o Cruzeiro, brasileiro e sul-americano, né, ele foi titular na campanha, até bati na mesa, perdão, foi titular na sul-americana que o Cruzeiro chega na final, então foi um jogador que teve a sua importância. Agora acho que aqui, se botar a cabeça no lugar, é um jogador de muito talento para o Santos ter como opção. Chega como titular no início, pelo menos na minha ideia, justamente por faltar essa peça. A gente sabe que não vai ser o Braga, a gente sabe que não vai ser o Rainer, talvez o Miguel ainda não tenha essa confiança. Se chegar o Eliasson, acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Então, por enquanto, chegaria para ser o titular, né? Imagino eu. Então, talvez tenha colocado na cabeça que seria importante para ele isso, que faça parte do projeto dessa forma, né? Enfim, não é uma unanimidade, tá? Eu não acho que seja um cara que chega para resolver, a não ser que ele seja o cara que prometeu ser ao longo da base, talvez até o segundo ano dele do Palmeiras, como eu falei, que foi realmente bom. Se for aquele cara pensando em jogar, focado em jogar, aí sim eu acho que o Santos tem um titular de forma até indiscutível do lado direito, um jogador de muito talento, com a bola no pé ninguém discute, por exemplo, né? Enfim, torçamos para dar certo, até porque se dá certo, é um jogador, como eu falei, ainda vai fazer 23 anos, e se a opção de compra for realmente 5 milhões de euros, nem é tudo isso, nem é um valor tão alto, né? Então valeria a pena até a compra. Torçamos para dar certo. Eu, de qualquer forma, fico feliz em ter um jogador talentoso na ponta direita e não depender mais de Bragas e Rainers, e você poder ter no Miguel ali uma opção, uma alternativa, e não o jogador que, olha, tu precisa entrar e jogar agora. Mas é isso, provavelmente amanhã a gente volta com algo do jogo ainda, como eu falei, se eu conseguir o vídeo completo da partida, ou algo da coletiva do Caixinha também, não sei. Valeu, pessoal.